Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje estamos começando uma nova temporada e vamos nos concentrar no livro de Hebreus. Tenho certeza que você vai ser abençoado e beneficiado. Como você sabe, uma nova temporada, novos convidados, e eu tenho certeza que eles vão trazer insights preciosos da Palavra de Deus para nós ao longo dessas 13 semanas de estudo desta temporada. Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estamos começando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia e, como eu disse a vocês, é uma temporada imperdível. Vamos estudar o livro de Hebreus, essa carta preciosa das Escrituras que revela mensagens muito importantes para nós que vivemos nos últimos dias da história do mundo esperando a breve volta de Jesus. Você já sabe, uma nova temporada, sempre novos convidados. E estes foram escolhidos a dedo porque são pastores apaixonados pela Palavra de Deus e que amam também a carta aos Hebreus. E eu quero apresentar para vocês agora. O primeiro que apresento é o meu amigo Luiz Otávio. Pastor Luiz Piazzi, né? O pastor Luiz Piazzi, eu chamo de Luiz Otávio porque a gente já se conhece de bastante tempo, né? É verdade. Mas é o pastor Luiz Piazzi, que é secretário da Associação Paulista Leste, que é o escritório da Igreja Adventista para a região leste e central E norte de São Paulo. Exatamente. Luiz, que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Pastor Vinícius, meu amigo, que coisa boa a gente estar aqui junto hoje, viu? Estou muito feliz de poder dividir essa oportunidade aqui com o pastor Edmilson, também com o pastor Milho. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Estamos aqui entre amigos para poder falar a respeito das coisas de Deus. Ainda mais sobre o livro de Hebreus, tão bacana, tão legal. Eu tenho certeza que vamos aprender grandes coisas. Quero mandar o meu abraço aqui para minha família, para o meu povo lá da Paulista Leste, para os meus pais, meus amigos, enfim. Todas as pessoas que nos assistem agora, eu tenho certeza que vamos ter bons momentos aqui e para a honra e glória de Deus. É uma alegria, uma satisfação dividir esse momento com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz. Saudade dos tempos que a gente estudava teologia. É verdade. Lá na FADBA, né? Antigo IAN, fomos contemporâneos. Na Bahia, terra boníssima. Exatamente. Eu também tenho a alegria de receber aqui o pastor Adriane Mille. O pastor Adriane Mille é professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, né? Sede Engenheiro Coelho, ele é coordenador da graduação, não é isso, Adriane? Exato. E eu tive a honra de tê-lo como meu orientador no programa de mestrado, aprendi muito com você, e você é um apaixonado pelo livro de Hebreus. O pastor Adriane escreveu sua tese doutoral em Teologia Sistemática na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, sobre o sacerdócio de Cristo, e o livro de Hebreus foi base para isso daí, né? Adriane, que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, pastor Vinícius, e é muito bom estar com os amigos também, né? Estamos juntos para essa jornada. E realmente, Hebreus é um livro especial para mim, assim como outras partes da Palavra de Deus, mas Hebreus tem um jeitinho especial de falar com a gente. E queria mandar também o meu abraço especial para familiares e amigos do Espírito Santo, eu sou capixaba, né? E também para os alunos de teologia, que são os nossos queridos alunos ali na Engenheiro Coelho. Pastor Adriane é meu conterrâneo, também sou capixaba e tenho saudade daquela terra boa de se viver e de se morar lá em Vitória. Eu sou de Vitória e você é de Colatina, não é isso? Exatamente. E a gente também tem a alegria de receber uma nobreza nesse programa. Uma nobreza. Pastor Edmilson Lima, que bom ter você aqui, que bom que você aceitou o nosso convite. O pastor Edmilson Lima é responsável por liderar o departamento de escola sabatina. Vou explicar para o pessoal que nos acompanha, pastor Edmilson. A escola sabatina é um departamento da igreja que estimula, entre outras coisas, o estudo do nosso guia de estudos aqui. Semanalmente, a gente vai para a igreja e estuda isso aqui com as classes. Então, você é um promotor disso e nos ajuda, inclusive, com isso daqui. E para mim é uma honra e uma alegria muito grande receber você em nosso programa.
Obrigado, pastor Vinícius, nobreza Vinícius. Olha, algumas pessoas às vezes perguntam, de onde surgiu nobreza? Um dia alguém me ligou e falou assim, pastor Edmilson, além de nobreza, o senhor tem algum outro sobrenome? Não é sobrenome, nobreza. Mas assim, de tanto chamar as pessoas de meu nobre, nobreza, isso voltou para a gente, né? É legal a gente conviver com isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, que nobreza, de acordo com a Bíblia, os bereanos eram mais nobres porque estudavam a palavra. Então, eu aproveito aqui, já que esse momento aqui a gente enfatiza o estudo da Bíblia, o nosso guia de estudos enfatiza o estudo da Bíblia, então quem estuda a Bíblia é um nobreza. É verdade, né? é verdade. Não nobrezas. Mas assim, é uma bênção a gente poder participar aqui nesse momento tão especial, tão nobre realmente, né? Nós temos no estado de São Paulo 283 mil, no caso adventista do sétimo dia, e mais outros tantos irmãos de diversas igrejas, católicos, evangélicos, que também estudam o nosso guia da palavra de Deus, não é? Exatamente. E assim, é uma bênção estar aqui. Aproveito, inclusive, porque às vezes você vem aqui e depois alguém vai assistir e vai dizer assim, pastor Edmilson, o senhor não mandou meu abraço, né? Então, olha, eu tenho a minha família, a Lili, Cleile, é minha esposa, uma mulher fantástica. Temos 2 filhas, Lissa e Sara, que amo muito, elas estudam ali em Marília, mando um abraço para Marília. E também, amigos, a gente já passou como pastor em vários lugares, olha, região de Goiás, Posse, onde eu fui pastor, abraço aos irmãos de Posse, Taguatinga, região ali do DF, né? E é claro, na capital, região de Vila São José. É uma bênção a gente poder ter amigos, e eu estou aqui no meio de amigos, será um momento gracioso a gente participar desse estudo aqui tão fantástico. Certamente, pastor Edmilson, que alegria recebê-lo. Eu esqueci de falar, ele é o responsável por promover o nosso guia de estudos para toda a região do estado de São Paulo. Nós chamamos o escritório de União Central Brasileira. Pastor Edmilson, por favor, faz uma oração para a gente, para pedir a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo hoje. Oro sim. Vamos orar então, amigos. Nosso Deus amado, Pai poderoso, obrigado porque nós nos sentimos motivados a, nesse momento, estudar Tua Palavra, Senhor. Alguém está em casa agora, quem sabe na cama, quem sabe no sofá, no carro, e nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para nós aqui, ao estarmos apresentando o estudo da Tua Palavra, e para quem está assistindo, que receba essa palavra nesse momento. Nos ilumina, ó Espírito Santo, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. A carta aos Hebreus apresenta a centralidade de Cristo, a superioridade de Jesus em relação a todo um sistema religioso judaico que apareceu como uma apresentação do plano da salvação, mas que foi superado pela aparição de Cristo, e ele é apresentado aqui nessa carta belamente como superior a tudo isso. Nós vemos que na carta aos Hebreus, essa comparação de Jesus com outras pessoas e outras situações é muito recorrente. Jesus é melhor, talvez seria uma definição em uma frase da mensagem de Hebreus. Jesus é melhor e superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué. A aliança que ele é o mediador é superior à aliança anterior, à antiga aliança, e ele oferece melhores promessas com base nessa nova aliança. Então, esta carta, como foi colocado aqui, realmente tem mensagens muito preciosas para nós, porque nos apresenta a supremacia e a superioridade de Jesus. Agora, nós comumente falamos que a carta é aos Hebreus, então nós já temos em mente uma pressuposição de um público-alvo. Porém, existe algum debate se de fato esse público-alvo foi de fato cristãos, judeus. Então, nós podemos problematizar um pouco isso aqui em termos preliminares. Nós também não temos, a carta não apresenta quem foi que escreveu a carta. A gente parte de uma pressuposição que foi o apóstolo Paulo, mas nós podemos problematizar um pouco aqui. Eu queria passar a bola para o pastor Adriano, para a gente começar a contextualizar o nosso telespectador a respeito desses pontos importantes da carta. Primeiro, quem escreveu? Poderíamos ter algum indício de quem é o autor? Segundo, quem é o público-alvo desta carta? E em terceiro, rapidamente,
uma síntese da mensagem da carta aos Hebreus. Bom, o pastor Vinícius colocou para a gente que é rapidinho, mas esses assuntos eles são bem amplos, né? A gente vai tentar fazer o melhor aqui para tentar resumir assuntos que são tão debatidos, mas que só vão incrementar ainda mais a beleza dessa carta, né? O benefício que nós temos ao estudarmos esse documento precioso que é a carta aos Hebreus. De fato, quando a gente olha para o conteúdo da carta, a gente não tem, eu vou começar falando um pouquinho da audiência, né? A gente não tem referências, por exemplo, a hebreus e judeus no conteúdo da carta. A gente não tem debates, por exemplo, de judeus e gentios, como a gente pode observar em debates em livros de Romanos, Gálatas e tudo mais. O que a gente tem é um conteúdo altamente bíblico, com muitas citações do Antigo Testamento. Então, pressupõe-se que a audiência conhecia muito bem a Bíblia de sua época, né? Especialmente ali na tradução da Septuaginta, que é a tradução para o grego. Então, dado esse domínio, é possível, então, pressupor que esses são judeus, são hebreus, como o próprio nome diz. Mas isso não pode se fechar também, porque nós temos evidências, e a gente está conversando antes aqui, o pastor Edmilson colocou esse ponto, né, e deve comentar um pouco sobre isso também. A gente tinha pessoas que se convertiam ao cristianismo, no mundo gentílico, e estudavam as escrituras com profundidade, né? Eram nobres. E, portanto, por que não? Né? E por isso eles são, o guia de estudos coloca um pouco isso, que há uma predominância judaica, pressupõe-se isso, mas que se abre também para um grupo maior, né? Então a gente tem esses elementos ali. Questão de autoria também, a gente tem algumas questões para colocar. Em primeiro lugar, a carta aos Hebreus é uma carta que não identifica o autor. E isso é diferente de outras cartas do Novo Testamento, especialmente as que a gente observa Paulo se identificando no início ali. Aliás, a carta aos Hebreus é assim chamada, ela termina como carta. Se a gente for observar os últimos capítulos, tem saudações, menções ali a nome de pessoas, Timóteo, por exemplo, né? Mas ela não começa como carta, ela começa no conteúdo ali, falando de Deus, falando de teologia, Deus se comunica, Deus fala, né? E ele vai embora. Alguns veem nisso uma dificuldade. Onde está a introdução da carta? Para ter ali, digamos, essa parte de identificação e tudo mais. Mas eu creio que a gente não precisaria enxergar nisso um problema. Porque Tiago é o inverso. Se a gente vai para a epístola de Tiago, ela começa como uma carta, mas ela termina com conteúdo. Ela não termina como uma carta. Então, a gente teria uma inversão aqui, né? Aí, como a gente não tem uma identificação, ao longo da história do cristianismo, a gente tem debate sobre a autoria. Eu vou tentar ser breve aqui naquilo que a gente puder contribuir. Em geral, tem-se observado no início da história uma ênfase em autoria paulina, o apóstolo Paulo. Por quê? Especialmente porque na época as cartas elas circulavam em blocos, e a carta aos Hebreus circulava junto com outras cartas, onde o apóstolo Paulo se identifica claramente ali. Então, esse é um elemento importante. Um outro elemento interessante é que a gente consegue observar pontos do conteúdo da carta que são similares à teologia que Paulo desenvolve em outras cartas. Então, por exemplo, ele vai ter menção a anjos, que está logo no início aqui, Jesus como sendo melhor, superior a anjos, sendo um Cristo cósmico, digamos assim, por meio dele tudo se fez. Lembra muito o conteúdo de Colossenses, que também tem um debate ali de anjos e também do Cristo cósmico. A gente poderia ter uma lista grande aqui de Cristo se doando na cruz, lembrando Filipenses capítulo 2, enfim. A gente pode pontuar vários elementos, mas eu quero também ouvir os colegas, não quero dominar aqui todos esses minutos, né? Então, a gente tem esses elementos. Outros elementos que são pontuados é que o texto grego de Hebreus, ele é mais erudito, ele é mais refinado do que a maioria dos documentos do Novo Testamento. Então, alguns se perguntam, será que é o apóstolo Paulo aqui escrevendo? E a gente vai ter, por exemplo, teorias de que Barnabé teria sido o escritor. É uma opção de alguns intérpretes, porque ele era da linha sacerdotal, e a carta tem a ver com sacerdotes, né? Alguns vão sugerir Apolo, pela sua erudição, e com isso tentando relacionar o grego ali.
E alguns até Lucas, porque Lucas também tem um grego muito refinado Mais erudito, né? no Novo Testamento. Mas o ponto primordial que a gente pode colocar aqui é o ponto de que o apóstolo Paulo, mesmo nas outras cartas onde ele se identifica, ele se vale de secretários literários. Em alguns momentos tem até a referência deles também, em Romanos e outras cartas mais. Então, por que não nós não termos aqui alguém que está escrevendo, que tem características, digamos, técnicas e linguísticas avançadas, né? E está aqui retratando o conteúdo paulino. Falando de conteúdo, pastor Luiz, o que você destaca, assim, em termos de conteúdo? O que vem à sua mente quando você pensa na carta aos Hebreus? Quando eu penso no livro de Hebreus, é indiscutível, mas a pessoa de Jesus Cristo, ela vem à minha mente imediatamente. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu acho interessante que Paulo, quando escreve para esses indivíduos que vão ler, né, que vão ouvir também tudo aquilo que ele escreveu, considerando Paulo sendo este autor, né, eu fico pensando que essas pessoas, elas tinham um interesse na vida de fé. Elas tinham interesse de conhecerem mais a Deus. Elas tinham interesse de servir a Deus de uma maneira apropriada. Elas queriam, de maneira muito sincera, exercer a fé, servir ao Senhor e serem testemunhas vivas de tudo aquilo que o Evangelho traz para a nossa vida, porque quando nós nos encontramos com o Evangelho é isso, é uma transformação e é uma dedicação maravilhosa que a gente passa a ter com as coisas de Deus. Claro. Mas Paulo, ele aqui nesta carta, traz para nós uma ideia de que Jesus, ele é melhor do que tudo que se passou. Jesus é melhor do que todos aqueles sistemas, como os sacrifícios, como o santuário, como aqueles rituais, aquilo que se comia. Jesus é melhor que tudo isso. Jesus, ele é o principal para a vida de todos aqueles que estão agora construindo uma vida de fé. Amém. Então, se tem algo que precisa hoje ficar muito claro é que nós vamos falar de Jesus dentro do livro de Hebreus. E que Jesus é melhor. E Jesus Amém. é melhor do que todas as coisas para nós construirmos uma fé cada dia mais viva e especial. Pastor Edmilson, rapidamente, Jesus é melhor para quem, né? Para uma igreja que estava precisando disso, né? Dessa mensagem, né? Olha, tem uma palavra na vida que para mim ela é muito forte, motivação, motivos para avançar, motivos para viver. Eu vejo Hebreus como uma carta que Paulo, no caso aqui, e a lição menciona, o guia de estudo menciona muito Paulo sendo o autor, definindo praticamente até, Paulo apresentando motivos para aquela igreja ainda jovem, mas que não convivia mais com um Jesus presencial, certo? Como diz ali em Hebreus capítulo 2, o 3 e o 4, que eles não deveriam, jamais, eles não deveriam negligenciar tão grande salvação, apesar de não terem convivido com o próprio Jesus. Mas eu gosto muito da maneira como Paulo escreve os motivos, sabe? Eles não viram Jesus, mas eles tinham um histórico do poder desse Jesus Cristo e do poder através daqueles que seguiam Jesus Cristo. Eu gosto muito de, por exemplo, Atos, capítulo 4, verso 31, já está marcadinho aqui, eu vou ler aqui para nós aqui. Olha que passagem linda que eles poderiam relembrar, quem sabe ali. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É maravilhoso a gente poder contemplar. Olha, Paulo, ele tinha um recadinho em Hebreus para a igreja, não é um sermão isso aqui, na verdade, né? Ele tinha uma mensagem. E eu gosto desse tipo de recado. Eu vou te dar um recado aqui, vai até ser um pouco duro, quem sabe. Mas antes eu vou te dar uma motivação antes, sabe? Nobrezas, vamos perseverar porque vale a pena seguir esse Jesus Cristo a despeito de alguns probleminhas que vocês enfrentam ou quem sabe ainda possam acontecer. Amém. Eu acho isso maravilhoso na carta de Hebreus. Amém. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus, e eu acho que essa temporada vai ser realmente imperdível. Eu quero aproveitar esses minutinhos aqui para apresentar para você mais uma vez o nosso guia de estudos, que hoje nós inauguramos aqui o estudo sobre a carta aos Hebreus. É imperdível esse material e você já sabe, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, como adquiri-lo, é só acessar o site cpb.com.br e você vai descobrir o caminho para ter esse material na sua casa e na sua família. O nosso programa vai para um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí.
Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos estudando sobre o contexto da carta aos Hebreus e aprendemos coisas preciosas aqui. E falar em aprender mais, eu quero apresentar para você um material que é imperdível para você ampliar seu conhecimento sobre a Palavra de Deus, especificamente sobre a carta aos Hebreus, que é o comentário de Ellen White, um comentário selecionado de Ellen White sobre a carta aos Hebreus. Você não pode perder esse material, ele precisa participar aí do seu estudo diário para abençoar a sua vida, sua família. Eu me beneficio dele, eu gostaria que você também se beneficiasse. Você encontra esse material em cpb.com.br. A CPB é a Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja Adventista, para abençoar a sua vida. Bom, nós vamos voltar aqui à nossa discussão, que foi muito interessante no bloco anterior. Nós estamos aqui com amigos que são estudiosos da Palavra de Deus, amam a pregação da Palavra. E eu, meus amigos, confesso a vocês aqui, já estou sendo abençoado pelo que vocês têm falado e fico imaginando a recepção disso dos nossos amigos que nos acompanham. Pastor Adriane, a carta aos Hebreus, ela está recheada de incentivo, a perseverança dos crentes. Então, a gente, ao ler a carta, a impressão que temos é que havia um contexto de sofrimento, de perseguição, que estava trabalhando para impedir que aqueles cristãos continuassem na sua luta cristã, na vida cristã. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre esse ambiente da igreja naquele momento, a relação da igreja com a sociedade, com as autoridades e como isso estava interferindo no estado de espírito da igreja em relação a permanecer ou não na fé. Esse é um dado muito interessante da carta, porque dá para a gente uma base do contexto dos membros da igreja, das pessoas, dos crentes, né? O conteúdo da carta aos Hebreus evidencia para a gente, pelo menos dá a impressão disso, de que a gente pode observar ali duas perseguições. Uma perseguição que já foi vencida no passado, com força e fidelidade, e uma perseguição que parece estar surgindo no horizonte. Quando a gente olha, por exemplo, no capítulo 10 de Hebreus, ali no verso 32, o apóstolo vai dizer: lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram com grande luta e sofrimentos. Então veja, esses crentes já passaram por uma grande luta, uma grande perseguição. Tem aqui a ideia, na sequência, por exemplo, no verso 34, parece que alguns perderam seus bens. Tem também, talvez, menção de prisão. Então, uma primeira perseguição que foi devidamente, digamos assim, vencida. Mas quando a gente vai para o capítulo 12, a gente tem, por exemplo, várias ênfases de motivação e dizendo assim no verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então, é possível que esteja no horizonte uma nova perseguição, né? Se isso for o caso, então é necessário olhar para a perseguição anterior, o comportamento para ela, para olhar para o que está vindo. Estudiosos da carta aos Hebreus tomam essas informações e tentam situar na história duas perseguições principais, se essa correspondência puder ser feita. E por isso, os estudiosos têm trazido a carta para hebreus ou judeus que moram em Roma. Jerusalém também é outro lugar que pode ser um lugar para o ambiente da audiência dos crentes. Mas se for Roma, então a gente tem no final da década de 40, ali cerca de 49, o imperador Cláudio expulsa todos os judeus da cidade. Com isso, os cristãos estão juntos ali, né? E a gente tem no capítulo 18 de Atos essa informação, que é quando Paulo vai para Corinto e ali ele encontra Áquila e Priscila, que estão vindo dessa perseguição. Então, uma primeira perseguição, talvez seja essa, que os crentes conseguiram ter, digamos assim, força, né? Mas quando se aproxima a segunda, que a gente está olhando aqui para a história, Nero, provavelmente, década de 60, 64, 68, agora a gente tem, digamos, um momento que o apóstolo está falando, olha, vocês precisam continuar fortes, a coisa está esmorecendo, né? E os pastores, colegas vão também colocar essa questão, né? De uma, duas, como é que funciona isso ao enfrentar perseguições. Então é um dado interessante
na motivação que a gente tem. Para a gente pensar no mundo da época, lembra que no primeiro século não se dividia a religião do Estado, da economia, da política, isso misturava muito. Então, quando os cristãos não desejavam seguir os deuses, e mesmo o imperador, né, como uma divindade, isso dava um tumulto do ponto de vista comercial, político, das relações. Esse povo é diferente, esse povo é estranho. Como é que isso funciona? Isso, obviamente, vai gerar algum tipo de desconforto e perseguição. Olha, eu achei muito interessante essa contextualização, ambientando, provavelmente, né, sempre no campo das possibilidades, né, a carta aos Hebreus para uma audiência que viveu entre duas prováveis perseguições, a de Cláudio, o imperador Cláudio, e a do imperador Nero. Seja como for, de fato, é uma carta que motiva a igreja a se manter fiel e perseverante na luta cristã. Pastor Luiz, a vida cristã fiel, ela incomoda as pessoas, né? A conversão, ela promove um contraste claro entre o convertido e os velhos costumes, entre o meio que ela participava, entre os dias que ela vivia antes de receber a palavra de Cristo em sua vida. E é muito comum que pessoas que veem, de repente, um familiar se entregando a Cristo, que percebem alguém que agora decidiu se entregar a Cristo Jesus pelo batismo, que agora começa a frequentar a igreja, aqueles outros lugares onde normalmente ia aos finais de semana, não é mais o objetivo de vida, a alegria dessa pessoa não está mais ali. Porque ela, tendo agora Cristo no seu coração, ela prefere estar em outros ambientes, ter um outro linguajar. Muitas vezes o seu visual também é mudado, o tipo de roupa, a maneira como lida com as questões da vida. E esse contraste, ele gera reações. Muitas vezes o novo crente agora começa a ser interpretado como que alguém, por causa do seu novo procedimento, é um ofensor do velho costume. É um ofensor da família, dos amigos, porque há um contraste claro. Eu fico, assim, impressionado ao ler aqui que houve isso também naquele tempo. Acho até muito interessante uma citação que o nosso guia traz aqui, que no primeiro século ali, Tácito considerou os cristãos culpados de ódio contra a humanidade. Já pensou? Já pensou algo assim? Ou seja, isso é totalmente diferente do que nós entendemos que é o cristianismo, e realmente é. Na verdade, eles entendiam assim porque o procedimento deles agora começava a ofender o mau procedimento que eles tinham. E eu cheguei até uma conclusão. Eles não eram contra a humanidade, mas sim contra o pecado que havia nela. Mas se todos estavam envolvidos, se sentiam ofendidos. Então, por isso, promoviam perseguições contra os novos cristãos. Eu fico pensando, muitos daqueles que podem estar acompanhando esse tema agora, talvez tenham vivido essa experiência, né? Vivido essa experiência de terem sido perseguidos com palavras, ou porque é um cristão que, de repente, agora, sendo o único na sua família, se prepara para ir à igreja, coloca a sua melhor roupa, ou quem sabe aquele que tem guardado o sábado, mas sozinho dentro de casa, aquela mulher que fiel agora mantém a sua fé no seu casamento, sendo ela ainda a única convertida, ou aquele jovem, né, que vai para a igreja, sendo ele apenas o único que na sua família se converteu. Nós precisamos nos animar, porque aqui nesse dia tem uma lição especialíssima, que está em 1 Pedro capítulo 4, verso 14, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Amém? Então, quer dizer, é maravilhoso essa oportunidade que Deus dá. Mesmo que com perseguições, nós precisamos entender que, se é pelo nome de Cristo, vale a pena. Que coisa boa. Eu quero aproveitar um pouquinho a sua fala e fazer uma ponte com os dias que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos assistindo assim, a uma força muito grande contra os ideais cristãos, contra aquilo que a Bíblia ensina, e nós percebemos que você manter a doutrina bíblica, a vivência da palavra de Deus hoje, de fato coloca você na contramão do mundo. Existem pessoas que querem tentar se relacionar com os supostos avanços civilizatórios contemporâneos e acabam rebaixando os valores da fé. Acabam tentando ler as Escrituras a partir das lentes da cultura, e aquilo que a Bíblia diz que é certo passa a ser errado para alguns, porque querem estar em harmonia com aquilo que o mundo diz que é correto hoje,
para tentar se livrar desse ódio aos cristãos. Porque o cristão não pode ter um discurso de ódio. Obviamente, odiar, nunca nós devemos odiar ninguém em palavras, em atitudes, em nada. Mas a nossa conduta, com amor, deve ser uma repreensão às práticas pecaminosas que há no mundo. Nós não podemos tentar rebaixar nossa fé para estar em harmonia com o mundo. Jamais. 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 Então, eu imagino, pastor Luiz, aqui, que parte da perseguição que os cristãos hebreus estavam sofrendo era porque a vida deles era uma denúncia àquela sociedade pagã e pecaminosa da época. E fica para nós um recado hoje. Nossa vida precisa continuar a ser uma denúncia a esse mundo de pecado. Não rebaixemos a norma da fé para tentar entrar em harmonia com o mundo, porque esse caminho não é correto. Não é isso, pastor Edmilson? Olha, mas fica assim que um detalhe que eu também posso aqui observar, é que em meio ao convite de Deus para que em meio à perseguição os cristãos se mantivessem firmes e apresentando um caráter ilibado, fica o detalhe de que alguns eles iam parar às vezes no fundo do poço. Eu costumo chamar às vezes esse momento aqui a síndrome do patinho lindo, porque nem sempre o patinho feio é que é perseguido, não é? O patinho lindo, os cristãos tinham um caráter lindo. A gente pode voltar, por exemplo, José foi perseguido pelos seus irmãos porque tinha um caráter excelente. E aí Daniel, a Bíblia diz que Daniel tinha um caráter excelente, ele foi perseguido pelos seus companheiros de trabalho ali, enfim. E a gente encontra aqui, em algum momento você percebe, por exemplo, ali em Hebreus 12, verso 12, Paulo, ele deixa assim, um pouco claro que parece que alguns estavam meio que, baixando um pouco a cabeça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Alguns estavam começando talvez a baixar a cabeça. Será que Deus não está olhando para nós? Será que fomos abandonados por Deus? Eu diria assim, eu fico pensando, Daniel tinha um espírito mais excelente, mas foi parar na cova. José era o cara, né? Era o filho de Deus ali que se destacava em detrimento aos seus irmãos, mas foi parar no fundo do poço. E aí, na lição que a gente encontra um personagem que cai bem nesse momento aqui, Elias. Porque, sabe, a vida cristã, gostosa na sua plenitude, é uma vida vitoriosa. Como o pastor Piazzi falou aqui agora há pouco, alguém nos assiste aqui agora e tem alguém aqui que está dizendo assim, olha, o meu 2021 foi muito bom e eu já estou pensando em 2022 assim, com uma fé poderosa, meu Deus é maravilhoso comigo, Deus é maravilhoso. Mas aí a gente encontra pessoas que se sentiram meio que depressivas até espiritualmente, né? E Elias, ele se encontrou assim. O detalhe que eu vejo aqui, Elias perdeu talvez um pouco da firmeza, mas ele não caiu. Eu gosto muito de lembrar Salmo capítulo 37, ali o verso 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém. Os cristãos ali de Hebreus, por algumas razões, a gente encontra aqui perseguição, eles eram atacados verbalmente. Quando eles praticavam o amor, eles estavam sendo acusados de crimes contra a humanidade. Já pensou? Do mal contra a humanidade. E aí Paulo, então, ele exorta esses irmãos, olha, é bem verdade que, amando a Deus, nós vamos parar às vezes no calabouço, mas mesmo assim, nós vamos continuar firmes, porque Deus está conosco. Como Elias aqui, eu não sei o que os colegas viram aqui em Elias, mas Elias ele é uma referência. A gente encontra o Velho Testamento sendo fechado com uma alusão a Elias, não é? Ali em Malaquias, Elias é mencionado. E aí nós somos, quem sabe, os Elias modernos. Inclusive, pastor, eu penso que, sendo estes Elias modernos, nós somos frágeis. Somos indivíduos que querem ficar ao lado de Deus, sentir o poder de Deus, viver a paz que Cristo tem, a alegria que Cristo traz, mas tem um detalhe, nós somos frágeis. E é bom que saibamos que somos frágeis, porque quando a gente reconhece a nossa fragilidade, somos mais dependentes de quem? De Deus. E a gente clama a Deus, a gente pede por Deus, pede socorro do alto, para que Ele nos ajude. Mas tem gente que pensa que por viver um momento de uma certa fraqueza, de questionamentos,
ele começa a pensar que parece que ele está longe de Deus, que Deus não mais está com ele e assim por diante. Tem uma frase que eu gosto de mencioná-la sempre e lembrar nos momentos, às vezes, desafiadores da vida. Charles Chaplin, ele fala assim: homens é que sois, não sois máquina. Então, em algum momento, você vai se sentir meio que com a perna bamba, mas Deus está com você e Ele te convida a se levantar sempre. Amém. Que coisa legal, olha aqui, comentários preciosos aqui. A gente vai para um breve intervalo, você está vendo que a conversa está demais, então vai tomar uma aguinha rapidinho, a gente também vai parar um pouquinho e a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom estudar a Palavra de Deus. Eu quero fazer uma recomendação para você. Continue estudando a Bíblia. E você sabe, em todos os programas da Novo Tempo, nós oferecemos para você a oportunidade de ter um guia adicional totalmente gratuito que nós enviamos para que você estude sistematicamente a Palavra de Deus. E eu tenho uma revista para te apresentar que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que é uma revista que foi desenvolvida aqui pela nossa escola bíblica sobre o tema do Apocalipse. A gente está estudando essa temporada aqui, Hebreus, mas o livro de Apocalipse tem insights poderosos e preciosos das Escrituras que você precisa conhecer. Eu recomendo essa revista se você quiser conhecer sobre os símbolos do Apocalipse, os selos, as igrejas, as bestas, o dragão, a mulher, a outra mulher vestida de vermelho, vários símbolos importantíssimos que revelam a situação do mundo e que apontam para a nossa verdadeira esperança. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre como receber totalmente, gratuitamente essa revista, você está vendo aí aparecendo na sua tela o nosso WhatsApp, manda uma mensagem, a gente vai mandar para você gratuitamente essa revista ou até pode ligar também para o número que está aparecendo aí, você liga em horário comercial. Deus abençoe você e já sabe, se quiser estudar um pouco mais, é a nossa recomendação para você, a revista sobre o Apocalipse. Vamos continuar nosso estudo aqui, que está muito interessante. E eu vou voltar aqui com o meu amigo Nobreza, porque ele terminou o bloco muito interessante falando aí sobre essa dificuldade que às vezes aparece na vida cristã, né? Às vezes tem os altos e baixos, e nós não somos máquinas, conforme você lembrou, né? A gente não tem uma estabilidade natural, intrínseca. Não. Nós somos movidos aos impulsos e também reagimos às circunstâncias. E a vida, ela tem momentos de altura e momentos que a gente se abaixa, e a vida cristã, ela também às vezes vai ao sabor dessas coisas. Como é que Deus lida conosco e que remédios Ele tem para neutralizar um pouco essas dificuldades na nossa vida? Deus, sendo o Criador, e Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. No caso de Elias, por exemplo, a gente encontra Deus lidando com Elias a partir do que era Elias. E depois daquela grande vitória que Elias teve ali no Monte Carmelo, ele teve um momento assim para baixo. E aí Deus, então, ele oferece alguns remédios terapêuticos ali para levantar novamente o seu Elias, que ele o amava e conhecia. Por exemplo, Deus alimenta Elias. Comer faz parte do processo terapêutico de Deus para todos nós. Deus manda um corvo lá levar pão, levar água para Elias e assim por diante. Descansar. Deus permitiu que Elias descansasse, dormisse, um sono profundo ali. Agora, há um item também que eu observo aqui, ali em 1 Reis 19, é que Deus, ele deu uma palavra, ele falou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Levanta, rapaz. Ou seja, eu fico assim, impressionado como Deus lida com o ser humano, porque poderia ser apenas nesse momento palavras suaves, sabe? Eu sei que você está dodói, mas não fica assim não. Não, em algum momento faz parte do processo terapêutico a palavra de Deus e às vezes com uma palavra firme, não é verdade? E Paulo menciona isso aos hebreus. Ele diz ali que eles deveriam se apegar à verdade. Por exemplo, outra palavra que Paulo fala, levando já para Hebreus, olha, vocês precisam congregar, não deixem de congregar. Em meio à perseguição, procure estar juntos, Como isso é atual hoje, né, pastor Edmilson? Hoje é bem atual, né? E vamos congregar. E um item, assim, super importante que a gente percebe, Deus deu um plano para Elias. O cristão, em meio a todos os seus problemas, lá em casa a
a gente procura, eu digo assim para as minhas filhas e a minha esposa, sempre assim, olha, nós não temos problemas, nós temos desafios. Isso aí. Mas olha, Deus tinha um plano. Elias, você já comeu, já descansou, já te falei um pouquinho aí de maneira mais firme, agora eu tenho um plano para você. Realizar um projeto, fazer parte das realizações do projeto de Deus é uma maneira terapêutica de Deus nos abençoar e nos erguer novamente. Isso é super interessante no contexto aqui de Elias. Pastor Luiz, é isso, né? Deus ele tem maneiras de lidar conosco, nos levantar quando os baixos ou as baixas da vida nos acometem. E, às vezes, o telespectador que está aí nos assistindo está embaixo, está sentindo que a vida deu uma rasteira, alguém puxou o tapete, está deprimido, está achando que não tem mais solução. Mas Deus tem remédios, o pastor Edmilson colocou aqui, e ele amplia isso, né? Deus amplia isso para todas as pessoas, né? Isso é verdade. O que a gente percebe aqui, como o pastor Edmilson comentou anteriormente, Deus deu pão para ele comer, mas não é só comer. Não. Deus deu água, mas não é só água. Deus permitiu que ele dormisse, mas não é só dormir. Recomendou uma caminhada, né? Que é importante também. Sim, verdade. Mas, enfim, não foi só isso também. Deus, então, equilibrou. A vida de Elias estava em desequilíbrio. E para que ela voltasse a um equilíbrio necessário e importante, ideal, Deus, então, recomendou Elias: coma, durma, caminhe, mas tenha um propósito na vida. Amém. Quando a gente vê nas palavras de Paulo agora, dentro da carta aos Hebreus, a gente percebe isso dentro dos textos que foram sugeridos aqui no guia, por exemplo. Quando a gente lá em Hebreus, capítulo 2, verso 1, a palavra lá de recomendação à igreja de hoje é atenção a tudo que você ouviu. Não despreze as coisas que você ouviu. A vida de fé pode estar difícil, algumas situações difíceis podem surgir, quer sejam familiares, entre os amigos, entre a vizinhança, dentro da própria igreja. Mas lembrem-se das coisas que vocês ouviram. A fé vem pelo ouvir, não é verdade? A gente anima a nossa fé quando a gente ouve. Mas aqui vem no segundo texto, capítulo 3, 12 a 14. Nós temos uma segunda lição. Não sejam incrédulos. Você pode ouvir tudo, mas você pode não crer. Quem não crê, não se entrega, não se movimenta, não acredita, não aposta. Então, a nossa ideia é que a gente confie em Deus, a gente se entregue a Deus e a gente não despreze o que Deus nos entregou. A gente pode ouvir, mas não é só ouvir. A gente precisa também fazer algo para a gente poder caminhar firmemente na jornada cristã. Então, tome atitudes. Ainda no capítulo 5, verso 11 a 6, Paulo deu também agora uma outra recomendação. Ouçam e considerem. Considerem para as transformações necessárias, para as decisões que são importantes. Considere fazer planos, tomar atitudes. Considere os planos que Deus traz para a sua vida. Considere. E por último, Deus colocou para nós aqui no capítulo 10, 19 e 25. Não abandone a congregação. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Isso é importante. Nós estamos vivendo num momento em que essa ideia de ir para a igreja, até porque vivemos uma fase da pandemia, que afastou as pessoas do presencial. Exatamente. Mas o presencial ele é necessário. No convívio entre os irmãos é que a gente se forma como igreja. É que a gente consegue, nessa ajuda mútua, que tanto a gente recebe quanto que a gente oferece, crescer em comunidade. Então Deus está trazendo um conselho para nós hoje. Vá para a igreja, lá tem coisa boa para você. E isso a gente cresce, não é verdade? Dentro do aspecto aqui, estar relacionando-se em meio à crise, ainda há um ponto aqui super importante que a gente percebe aqui. Capítulo 13, de 1 a 3, há uma recomendação àqueles cristãos que eles exercitassem seus deveres sociais. Vá para a igreja, reúna-se internamente, mas também tenha contatos externos, socialmente. Faça o bem. Nisso está o propósito. Amém. Porque lá na igreja nos formamos como missionários. É isso mesmo. Vamos ouvir para entregar ao outro, vamos ouvir para poder compartilhar, vamos poder trazer pessoas para esta também experiência. A igreja fora da igreja, né? Exato. Essa igreja se congrega e é importante esse ponto hoje, né? Porque realmente as pessoas estão com medo de ir para a igreja, outros nem é medo mais. Teve uma turma que foi para o supermercado, foi para o shopping, mas para a igreja estava mais difícil para ir, né? É verdade. Mas temos que voltar a congregar e congregar de verdade, porque Amém. a igreja é, claro, respeitando
os protocolos, os distanciamentos necessários e as recomendações governamentais. Exatamente. Mas nós precisamos estar juntos na E a palavra partir dali, sair para cumprir. para isso. abençoar as outras pessoas. Agora, pastor Adriano, tem uma coisa interessante aqui no texto do capítulo 1 de Hebreus, é que o autor da carta aos Hebreus, que nós cremos aqui ser o apóstolo Paulo, e você apresentou bons argumentos para isso, e o nosso guia de estudos vai também nessa linha, assumindo a autoria paulina dessa epístola. Então, vamos assumir aqui o apóstolo Paulo como autor. Que ele diz que Jesus falou, aliás, que Deus se revelou de muitas maneiras no passado, mas que nestes últimos dias se revelou por meio do Filho. Eu quero destacar a expressão nestes últimos dias. Que significados essa expressão informam para nós hoje aqui? Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente observa essa expressão de maneira descontextualizada, a gente pode pensar, é nos últimos dias da vida deles ali, do dia a dia. Mas quando a gente compara na Bíblia de maneira geral, a gente percebe que essa expressão tem um tom de que nestes últimos dias, Deus está cumprindo algo especial. E por isso há uma distinção aqui de toda a época dos profetas, não é? Com a época de Cristo, é um novo momento na história. Então, a gente começou conversando sobre perseguições, né? E isso é muito importante. Uma perseguição que é vencida, como já foi mencionado no caso dos próprios crentes aqui, né? Que lembrem-se da época que vocês suportaram com tanta força, né? Pela graça de Deus. O exemplo de Elias também, ele suporta ali forte o seu embate com os profetas de Baal. Mas esse tipo de perseguição, esse tipo de situação que envolve perseguição, de alguma maneira, envolve muita tensão, né? A gente concentra muita energia nisso, recebe de Deus também, mas o fato é que quando isso passa, dá uma baixada que, se não for pela graça de Deus, a gente desanima. Esse foi o caso de Elias, esse é o caso dos crentes, né? E como é que Deus vai lidar? Como é que Ele vai motivar, como os colegas já colocaram aqui? Primeiro é trabalhando com as pessoas da igreja mesmo. Como é que a gente vai lidar com cultos, relacionamentos e tal, encorajando uns aos outros, mas não é só isso. A carta aos Hebreus tenta trazer os olhos de todos os crentes, tirar os olhos do mundo que a gente está vivendo aqui e elevar os olhos para Jesus. Porque nestes últimos dias, Deus fez algo fantástico para a história desse universo. Jesus ascendeu aos céus. Isso é base agora para os nossos comentários em outros encontros, né? Para a gente continuar aqui fazendo uma propaganda boa da continuidade. O que isso significa? Mas olhar para Cristo significa entender que nesses últimos dias, Deus está fazendo coisas grandiosas. Então, em muitos momentos, é necessário a gente tirar os olhos da terra, da perseguição, da luta, e olhar para aquilo que está acontecendo no céu. Os planos de Deus, a presença de Jesus Cristo, e como esse olhar, ele realmente vai trazer encorajamento e força para a gente lidar com o dia a dia e com as lutas. Às vezes é tão difícil isso, né, pastor Adriane? A gente fica com os olhos aqui na terra, né? E esquece que existe algo superior preparado para nós, né? Então, é muito importante, a mensagem da carta aos Hebreus. Nós temos que viver pela fé. E um amigo meu faz um comentário que eu acho muito especial. Ele diz o seguinte: na vida cristã, muito mais é relacionamento do que comportamento. Ele diz assim: enquanto mais a gente fica preocupado com o comportamento, a gente prejudica o nosso relacionamento com Deus. Mas enquanto mais a gente coloca os nossos olhos, os nossos interesses, o nosso relacionamento com Deus, os nossos comportamentos aqui, eles são melhorados a cada dia. A gente precisa buscar relacionamento com Deus. E esse olhar para Jesus como resultado de tudo que possa se passar com a nossa vida, em meio às dificuldades, em meio às perseguições que são naturais de um processo de um novo converso, por meio dos desafios que a gente vive, não tão somente pessoais, mas muitas vezes em grupo também, o necessário é, olhemos para Cristo. Porque em Cristo nós vamos encontrar, como é a mensagem de Hebreus, um exemplo maior, melhor, aprimorado, mais digno, mais interessante, para a gente poder criar critérios de comportamento para a gente conseguir sobreviver nessa terra. Então, eu acredito que essa é uma mensagem muito especial para esse momento. Pastor Vinícius, amigos, e como encerra aqui a lição de quinta-feira, por exemplo, ali em sexta-feira também valoriza bem isso aqui,
Em meio a essa situação, às vezes, onde a gente se sente um pouco desanimado, e Paulo ali animando, Paulo menciona a liderança da igreja, sabe? Nós precisamos do apoio uns dos outros e Deus vai usar alguém a quem ele tem acesso direto. O líder da igreja é alguém que tem uma comunhão mais próxima com Deus ali também, não é? Então, eu fico assim, olhando aqui, olha, Deus nos convida a olharmos para Jesus Cristo, a termos cuidado com o nosso ego, que nos leva ao pecado, como aqui o estudo coloca aqui, exortou contra a imoralidade e a cobiça, e nesse mundo pós-moderno, o eu é supervalorizado, não é? Eu tenho que ver o que eu acho, e às vezes o último vai ser ver o que Deus acha e o que as pessoas vão me aconselhar. Então, nós temos aqui a beleza da grandeza de Deus. Deus usa pessoas e a liderança da igreja é fantástica nessa hora em nosso meio. Amém. Jesus é melhor, talvez seria a frase que resumia muito bem a mensagem de Paulo aos Hebreus. Jesus é melhor. Eu queria que você tivesse essa frase em sua mente. Quando você olhar para as coisas da terra e achar que isso aqui é tudo, não se iluda. Jesus é melhor e olhe para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. A mensagem da esperança está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.